Olá, queridos, olá, amigos e amigas, eu sou Leandro Oliveira. Esse é mais um vídeo da série Falando Todo Dia de Música. Eu sou Leandro Oliveira, autor de Falando de Música. 8 lições sobre música clássica, que saiu em 2020 pela editora Todavia. E aqui eu trago mais uma vez um pouco sobre música clássica para todos os gostos. Esse vídeo dá seguimento a uma lista que eu quero fazer, uma lista amigável de grandes compositores de música clássica, grandes compositores vivos de música clássica. O que eu quero de algum modo é disponibilizar para vocês alguns nomes, uma parte relativamente grande do catálogo, importante do catálogo da música clássica, feita por gente que está aqui com a gente no mundo, tentando entender conosco o mundo e produzindo grande música. E eu acho que a gente deve, objetivamente, se esforçar para conhecer parte dessa música. No caso específico, como eu já disse no vídeo anterior, é um esforço calculado. Eu não estou aqui fazendo inventário de compositores, eventualmente os mais importantes para a história, ou mais importantes pela técnica. Eu estou falando de compositores que tocam mesmo o coração de cada um de nós, ou pelo menos tocam o meu coração, e eu imagino que eles têm o potencial, de algum modo, fascinar também a vocês. Eu comecei no vídeo anterior falando dos decanos. Eu citei 5 grandes compositores nascidos na década de 30. Nesse segundo vídeo eu vou falar de alguns grandes compositores joveníssimos, compositores, pelo menos, que eu posso imaginar muito jovens, pois compositores da minha geração. Que é uma geração fascinante de artistas que fazem música clássica, porque objetivamente é aquela que, de algum modo, já tem um certo distanciamento, ou pelo menos a gente pode imaginar, deveria ter um certo distanciamento aos tantos ismos do século XX, né? Quer dizer, as figuras que nascem como eu, entre finais da década de 70 e década de 80, não está mais tão preocupado, ou não deveria estar tão preocupado assim com as ditas igrejinhas da música clássica, se você é serialista, se você é espectralista, se você é isso, aquilo. Na verdade, você quer, de algum modo, ser relevante, você quer, de algum modo, expressar aquilo que você acredita ser, de algum modo, atual com a música que se faz. Esses compositores, portanto, são figuras um pouco mais ecléticas, de modo geral. E o primeiro nome que eu cito é de uma compositora britânica chamada Anna Klein. Certamente uma das mais amigáveis compositoras dessa geração. Anna Klein, ela tem ela guarda na sua música, aquela que eu tive a oportunidade de contato, um pequeno paradoxo, arrisco dizer, porque é uma música tecnicamente muito culta, aquela que ela faz, mas eu acho que ela é, ao mesmo tempo, expressivamente quase ingênua. Então, o resultado disso tudo é, de modo geral, um tipo de repertório bastante direto, bastante comunicativo, uma música que, de algum modo, não se esconde em hermetismos, mas ao mesmo tempo guarda ali no seu artesanato um cuidado que eu acho bastante criterioso, bastante, vou dizer com todas as letras, bastante invejável até. A Anna Klein trouxe aqui para a Sala São Paulo, e o que eu pude conhecer dela, de algum modo, o desdobramento desse primeiro contato que eu tive, um concerto para violino muito interessante, muito interessante. E a partir desse concerto para violino, eu tive contato com algumas outras peças de câmara dela. E em todas eu tive essa sensação de estar lidando com uma compositora, com um artista, né, do nosso tempo, que está ali lidando com os nossos dilemas e tentando ser, na medida do possível, o mais empático possível. Não só com o público, mas com a música e com a técnica. E nesse sentido fazendo essa digamos, essa decantação das expectativas que são enormes, né? Digamos, e são pesadas, de certo ponto,
de todo o passado da música clássica. Ela decanta e produz aquilo que, de algum modo, eu acho, se coloca de uma maneira muito delicada, eu já disse, muito direta, muito efetiva mesmo. Anna Klein é o primeiro nome do vídeo de hoje, e a ela segue um personagem que esse, eu tenho certeza, vocês vão gostar muito, chamado Jordan Paul. Jordan Paul é um compositor canadense, que eu também tive a oportunidade de ter um contato um pouco casual num concerto com a Sinfônica de Toronto, e eu fiquei imediatamente fascinado por aquilo. E depois daquele contato eu comecei a investigar outras coisas e ele nunca me decepcionou, e isso é algo bastante notável. É um sujeito de uma escrita super virtuosística, no sentido de que claramente você pode entender que ele tem um domínio da escrita de orquestra, um domínio das estruturas instrumentais, né? Na verdade, toda uma prática que, se eu tivesse que citar tecnicamente, seria pós-impressionista. Há muito da música dele e muito da boa música contemporânea tenta resgatar as chaves deixadas ali pelo Debussy e traz adiante, atualiza as chaves debussinianas, né? E ele faz isso com várias obras. Eu vou deixar aqui para vocês 2 ou 3 que são assombrosas, realmente peças de altíssimo nível, como eu disse, peças por vezes muito difíceis para a orquestra, mas certamente coloridas, certamente expressivas, certamente divertidas até. Não tanto pelo humor fácil, não é um compositor que eu arrisco dizer bem-humorado, mas certamente é um compositor solar, um compositor com uma energia muito, muito expansiva. E a música dele fala disso. A música dele, de algum modo, aciona essa jovialidade, essa jovialidade tão, tão importante para o universo clássico, né? Jordan Paul é um personagem, pessoalmente eu não consegui acessar muitas informações sobre ele, mas eu acho claramente no universo de uma música que é a música clássica, está sempre em busca dos seus salvadores, né? Há quem aposta em Lang Lang, há quem aposta na Yu Wang, há quem aposta o Teodoro Currentsis, esses intérpretes meio midiáticos, ou o Dudamel, que vão salvar a música clássica. Eu acho que, por vezes, não a salvação, porque ela certamente não se dá nesses termos, mas eu acho que um caminho muito auspicioso e aberto por figuras como o do Jordan Paul, que produz música refinadíssima, como eu disse, mas nunca hermética, nunca difícil, ou pelo menos nada do que eu ouvi. Pelo contrário, uma música ascensional, uma música que vai apontando rumos, vai apontando caminhos muito pertinentes e muito legais mesmo da gente ter cultivado. Anna Klein e Jordan Paul foram, aliás, que maravilha, foram bons começos para essa série. E eu sigo citando outros 3 compositores, também figuras importantes dessa minha geração de compositores clássicos. Uma grande Lera Auerbach, uma compositora russa, nascida ali no universo soviético, que produz hoje a partir dos Estados Unidos. Ela mora nos Estados Unidos, parte na Europa e parte nos Estados Unidos. Talvez mais na Europa, mais em Berlim do que nos Estados Unidos, mas a Lera é uma grande pianista, aliás, toca muito frequentemente, não só obras suas, mas eu já presencio performances delas pelo mundo, tocando um grande repertório também, Schumann, Mussorgsky, coisas assim. Mas ela é, claro, efetivamente uma das grandes defensoras da sua própria música, mas produz muito mais do que obras para piano. Arrisco dizer que talvez as obras para piano sejam o melhor acesso ao seu catálogo, mas não guarde ali as suas obras mais importantes. O que me impressionou nela lá e que me segue impressionando aqui é a sua
é uma coisa que talvez seja muito comum no universo dos compositores do leste europeu, né? O seu enraizamento numa tradição. Dá para entender muito claramente de onde a fonte de qual ela bebe, e talvez você goste dessa fonte, talvez não, enfim, questões de gosto a gente eventualmente pode discutir, mas eu acho que o interessante é que dá para entender que ela está vindo, ela está criando a partir desse universo pós-shostakovichiano, desse universo pós-Schnittke, e ela está levando adiante, está subindo sobre, de algum modo, os ombros dos gigantes, para usar o clichê, né? Para produzir essa sua música, em alguns momentos visceral, em alguns momentos cata, cataclismática, assim, apoteótica, efetivamente uma compositora muito emocional. Ela não está tão ligada assim a questões, embora ela tenha uma técnica muito sólida, é uma técnica que eu arrisco dizer uma técnica modernista, mas ela avança sobre essa técnica modernista de um jeito muito emotivo, muito sincero. Ela tem algumas peças interessantes, eu já disse. Eu acho que ela é muito famosa, hoje em dia, de fato, esse é o termo, muito famosa por alguns balés que ela produziu. Mas eu deixo aqui duas peças para, além da citação dessas peças para piano, duas peças para orquestra. Entre elas, uma das suas obras mais populares e mais recorrentes nas salas de concerto do mundo, uma peça para orquestra chamada Ícaros, que é uma grande reflexão sobre o mito clássico de Ícaro. Lera Auerbach é um personagem. Se eu disse que o Jordan Paul é talvez um desses emblemas do que deve ser a música clássica, no sentido de o quanto ela é ainda viva e quanto ela ainda produz radiantemente, energeticamente, uma boa arte, eu acho que a Lera nesses termos ainda um pouco apologéticos, ela é essa figura que, apontando para frente, se mostra tão claramente enraizada no passado. Certamente a maior estrela da música da minha geração, Thomas Adès se torna célebre nos anos 2000, quando Simon Rattle, ao assumir a direção da Filarmônica de Berlim, decide colocar no seu concerto de abertura da temporada uma obra de Adès. Ele grava, inclusive, um DVD que o catapulta para a fama, de uma peça muito difícil, muito desafiadora, chamada Asyla. Asyla, escreve A-Z-S-Y-L-A. A peça é um uso da orquestra muito interessante, muito estimulante, muito inusitado. Ritmicamente, a obra é de uma complexidade toda à prova. Mas o Adès, ele decanta muito da sua linguagem ao longo dos últimos tempos. Eu tenho ouvido coisas muito legais dele. Eu gosto muito, claro, dessas obras anteriores, embora eu ache que hoje ele é um artista mais, eu acho que evidentemente mais maduro, né? E essa maturidade se traduz na música dele com uma eu acho, ele vai se despindo dos artifícios. Isso é muito bom, quando você vai vendo o artista um pouco dissecando as coisas que faz. A obra dele para piano hoje talvez seja das coisas mais interessantes. Ele também é um grande pianista, ele participa de concertos pelo mundo inteiro. Ele acabou de produzir um concerto para piano, uma coisa muito, muito interessante, muito desafiadora. Ele tem algumas peças para piano, ele tem uma paráfrase sobre uma ópera dele, uma das óperas tão bem escrita, o resultado instrumental tão convincente, que você vê assim, nossa, há ainda música para piano. Aliás, é uma piada muito interessante que o Horowitz faz na década de 80, quando perguntado sobre o declínio da arte do piano. E o jornalista pergunta, você acha que o piano acabou? Ele diz, não, o piano e os pianistas estão ótimos. O que parece ter acabado foram os compositores de piano, né? Eles que não sabem mais escrever para piano. E aqui está o Thomas Adès, de algum modo, nos dando
essa esperança. Há sim grandes compositores de obras pianísticas e obras difíceis, mas que pensam o piano de uma maneira muito consistente. Esses são figuras que também devem estar no mapa de vocês. Ao lado dos decanos, ao lado daqueles nascidos na década de 30, há todos esses que nascem entre 70 e 80, que estão produzindo vertiginosamente coisas de altíssimo nível. E você não deve perder de vista. Na verdade, não deve perder de ouvido. É isso. Vem mais um vídeo ainda sobre compositores aí da geração intermediária. Compositores vivos que produziram e que nasceram ali entre a década de 40 e 60. Eu vou falar deles no próximo vídeo. Por hora é isso, espero que você possa compartilhar o canal com seus amigos, esse vídeo se você gostou, e evidentemente se você puder, não só se inscreva no canal e clique no sininho para estar atualizado das próximas novidades, mas também, claro, clique no link e apoie essa iniciativa. Vai ser sempre muito bem-vindo. Qualquer valor que você possa doar aqui para que essas atividades sigam aqui para o público de língua portuguesa, com um pouco de música clássica de alto nível para todos os gostos. Muito obrigado pela presença e até a próxima.